Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai continuar a ver sobre o Segundo Reinado. Bom, a gente já está vindo aqui, ó, direto para uma revolução, né? Só vamos contextualizar um pouquinho. Segundo Reinado foi quando, depois de um golpe de maioridade, né, Dom Pedro, que virou Dom Pedro II, tornou-se imperador, né? Então, por isso, o Segundo Reinado de Dom Pedro II. Vamos vir para cá agora. Meados do século XIX. A maioria da população urbana vivia em dificuldades econômicas e insatisfeita com a dominação política local. Isso se devia ao fato de que quase todos os engenhos da região pertenciam a poucas famílias e o comércio estava concentrado principalmente nas mãos de portugueses. Em 1842, foi criado o Partido da Praia. Seus líderes eram ricos proprietários rurais, excluídos dos acordos políticos entre liberais e conservadores. Insatisfeitos com essa situação, uniram-se a liberais exaltados que defendiam a igualdade social. Então, o que estava acontecendo? Você tinha, de um lado, uma dominação e uma centralização política muito grande. Junto com isso, você também tinha uma concentração de renda muito grande. Então, o que? Grandes proprietários, né, propriedades de terra, estavam nas mãos de um pequeno grupo. Então, poucas pessoas dominavam muito, eram donos de boa parte da riqueza. Então, quem começou a se sentir excluído, né, tanto nessa questão social quanto também no jogo político, resolve fazer, então, uma diferença. Resolve criar um novo partido. Em 1848, os conservadores demitiram o governo de Pernambuco, liberal. Vamos lembrar um pouquinho. Seguinte, o governo do Segundo Reinado tinha uma disputa política entre conservadores e liberais. Na verdade, os dois eles representavam pessoas da elite. Eles queriam manter, né, um governo que era elitista, voltado para privilégios da elite. Então, assim, não tinha grandes divergências ideológicas, não. Na verdade, era uma coisa de poder mesmo, de quem estava no poder, qual o grupo político que estava à frente e liderando. E aí, em 48, acontece que o governo conservador demite o governador da província de Pernambuco, que era liberal. Então, isso vai desencadear uma série de medidas, tá? Com essa ação, os praieiros iniciaram o movimento de divulgar um manifesto ao mundo. O que esse manifesto está falando? As propostas são voto livre e universal, ou seja, todo mundo vota. Plena liberdade de imprensa. Como assim plena liberdade de imprensa? Pode escrever o que for, noticiando mesmo coisas contra o imperador, contra o governo. Dentro do voto livre universal, gente, é bom ressaltar o fim do voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário tem a ver com renda. Quem tem renda, vota. Quem não tem renda é excluído desse processo político. Garantia de trabalho para o cidadão brasileiro. Preste atenção como algumas coisas vão pautar a diferença entre brasileiro e portugueses. Extinção do poder moderador. Né? Poder moderador é aquele quarto poder acima dos outros três, que são legislativo, executivo e judiciário. Esses três são independentes e equivalentes. O moderador não. O moderador se põe acima, podendo influenciar diretamente. Exercício do comércio a varejo só para brasileiros, até então dominado por portugueses, mas estão tentando jogar os portugueses para escanteio e botar os brasileiros também participando. Garantia de direitos individuais do cidadão e estabelecimento da federação. Então você vê que está falando sobre questões políticas, mas as questões sociais também estão sendo privilegiadas. A luta armada não durou um ano. Contando com apenas 2.000 homens, os praeiros não resistiram à repressão imperial. Assim chegava ao fim um conjunto de revoltas que sucederam à independência do Brasil. Afastado das ideias separatistas, o governo imperial consolidou a unidade territorial do país.
Então vamos lá, desde a independência, o que acontece? O que veio? Veio o primeiro reinado, veio o período regencial, né? E agora o segundo reinado. Foi um período muito conturbado na questão de revoltas e guerras, questionando e tentando botar uma outra forma de governo, querendo se separar do Brasil. Então você vê uma série de revoltas e rebeliões. Aqui você chega ao final dessas rebeliões no sentido de questionar o status quo do Brasil, né, como que estava. Ao fim desse processo, a unidade territorial foi mantida. A grande preocupação do governo brasileiro sempre foi que essas revoltas, por exemplo, vamos pegar a Farroupilha, ela quis se separar do Brasil. Então o grande medo fosse que durante esse período atribulado, realmente o Brasil fosse perdendo a unidade territorial. E a gente chega aqui no final da Revolta Praieira com o Brasil como unidade estabelecida e mantendo a sua unidade, sem separação, sem divisão, sem perda. Mas a maioria da população brasileira, no entanto, continuou afastada da participação do poder político. Então a gente chega no segundo reinado com a grande massa, grande parte da população sem de fato exercer o seu direito político, sem estar dentro do jogo. A gente fala alienada do jogo político. É um período, vamos passar um pouco agora para a economia, né, da expansão do café. Quando a gente pensa em economia brasileira, você vê que vai se alterando quais são os produtos, geralmente produtos, né, matéria-prima e para exportação. Aqui no segundo reinado a gente tem o período do café. Pensou em economia no segundo reinado? Pensa na expansão cafeeira, nas grandes fazendas de plantação de café. E a questão da modernização, porque uma coisa foi impulsionando a outra. Você vai entender como é que foi. A segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileira, sendo também muito consumido no mercado interno. Então você tinha tanto o mercado externo, né? Externo é aquele quando vende para fora do Brasil, quanto interno, ou seja, aquele consumido aqui dentro, muito grande em cima do café. Então você tinha aqui, ó, grandes fazendas de plantação de café. Aqui você está vendo o esquema tanto da época de cultivo quanto já grande, né? Quanto já na época da colheita. Você tinha duas formas, dois lugares principais de cultivo do café. Você tinha o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Foram os dois principais, né, lugares de plantação de café. No Vale do Paraíba, você utilizava escravos em larga escala, você tinha técnicas agrícolas rudimentares. O que são técnicas agrícolas rudimentares? Aquelas bem básicas, atrasadas, vamos dizer assim, como queimadas no solo e não usava adubos ou fertilizantes. Então ainda não era uma coisa assim com uma técnica muito desenvolvida. Já depois, no Oeste Paulista, a mão de obra foi principalmente imigrante europeia. Você já tinha mecanização, né? Você já tinha modernas técnicas agrícolas. E o solo ideal, a terra roxa. Gente, quando fala terra roxa, a cor não era roxa. A terra, na verdade, é vermelho. Mas muitos italianos vieram trabalhar aqui. Então, ficava terra rossa, mas era por causa do vermelho mesmo. Mas se fala terra roxa. Ali surgiram os barões do café, com uma visão mais empresarial e revolucionária que os cafeicultores do Vale do Paraíba. Então, como é que você está entendendo disso daí? Primeiro, Vale do Paraíba. Ainda assim, o início da plantação de café. A mão de obra escrava ainda muito utilizada. Quando lá foi, né, até pelas técnicas não serem muito avançadas, você foi tendo um desgaste muito grande do solo. E aí a região do Oeste Paulista foi o que se estabeleceu como grandes fazendas. E aí já estavam no período de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante europeia, que foi a que predominou lá. Então a gente ainda vai ver também o processo, né, de extinção da escravidão e tudo, mas o importante agora é você ver a diferença entre esses dois principais locais. Então vamos olhar aqui para o mapa, que o mapa está mostrando como é que foi essa expansão do café. O café primeiro, no início, começou aqui, ó, no litoral do Rio de Janeiro. Tá vendo? Bem aqui, essa faixinha aqui.
Depois foi se expandindo para a questão do Vale do Paraíba, até chegar no Oeste Paulista. Depois é óbvio que foi se expandindo, essas setinhas estão mostrando a expansão para os outros estados. Mas assim, principalmente Oeste Paulista e Vale do Paraíba foram os lugares de grande destaque desse cultivo do café. Boa parte dos lucros do café foi investido na indústria, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o processo de industrialização do Brasil. Por que a gente põe junto expansão cafeeira e modernização? Porque assim, grande parte do lucro que foi conseguido no café foi investido na modernização do Brasil. Seja até para aumentar a questão do lucro, por exemplo, estradas, ferrovias, como também uma questão de reinvestimento. A modernização do Brasil se faz sentir através das estradas de ferro, do sistema bancário, da introdução de maquinaria e do relativo desenvolvimento industrial. Quando a gente fala que é desenvolvimento industrial, a gente ainda está muito longe, nessa época, dos países já desenvolvidos, industrializados, que já tinham feito sua revolução industrial há muito mais tempo. Agora, foi o momento de um surto de modernização num país que até então era muito atrasado em relação à maquinaria. Entretanto, nenhuma alteração de estrutura é vislumbrada no período estudado. Ao contrário, com a cultura cafeeira afirmando-se, persiste e acentua-se a dependência agrícola da economia brasileira, que, baseada na monocultura, permanecerá submissa às flutuações do mercado consumidor. Vamos lá, o que eu estou falando? Monocultura é quando é a cultura, né, o cultivo de apenas um tipo de produto, né? A gente tem na história do Brasil geralmente isso, é ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo do café, né? Então você geralmente está para monocultura e exportadora. Você permanece ainda com uma estrutura muito excludente e a flutuação do mercado. Por exemplo, a gente vai ver, né, que quando tem uma crise, por exemplo, na compra do café, o que acontece com a economia brasileira? Quebra. Então a gente ainda fica muito dependente. Contribuíram também para esse progresso econômico no Império a tarifa Alves Branco, em 1844, que é um protecionismo alfandegário impulsionando a industrialização. O que você faz? Você põe taxas alfandegárias, que são aqueles impostos de entrada e saída dos produtos, de forma a proteger os produtos brasileiros. Os produtos estrangeiros pagavam antes 15% de imposto e com essa lei passa a pagar de 20% a 60%. Ou seja, você taxando mais os produtos de fora, os de dentro ganham grande competitividade. E a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia a entrada de escravos no Brasil. Esse capital que deixou de ser gasto na compra de escravos, somado ao dinheiro obtido com as vendas do café brasileiro para o exterior, passou a ser investido em novos negócios, como por exemplo a construção de ferrovias. Então, para a gente fechar essa parte um pouquinho da economia, você tem desenvolvimento do café, o café é vendido, exportado, café que fica principalmente Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Esse dinheiro, né, que é conseguido pelo café, ele é investido na modernização, muito até para ajudar. E aí, aqui não tá aparecendo, mas grava esse nome, Barão de Mauá. É aqui que surge o Barão de Mauá e a figura do industrial, a figura daquele que vai ajudar na modernização e proporcionar essa modernização do parque industrial brasileiro, construção de ferrovias, esse dinheiro é investido tanto na modernização, né, e outra, você está substituindo a mão de obra, o que era escravo, o que você comprava escravo, você começa agora a fazer uma série de leis para os imigrantes europeus virem aqui para o Brasil para trabalhar. Então o dinheiro que antes você gastava comprando escravo, agora você pode investir na modernização, que vai proporcionar mais lucro. A gente vai ficando hoje por aqui nessa parte do segundo reinado, mas ainda tem mais coisa por aí.